Exercício número 1 da página 161. Neste exercício, em cada item, você deve determinar a área. Algumas dicas são: o enunciado informa que a figura é um quadrado, então basta utilizar a fórmula da área do quadrado e determinar o valor de cada item. Para facilitar, você pode usar uma calculadora, mas faça o cálculo no caderno para que possa visualizar o desenvolvimento do exercício. Exercício número 3 da página 161. Neste exercício, em cada item, você deve determinar a área total da figura. Algumas dicas são: perceba que a figura de cada item não é nenhuma das estudadas ou conhecidas. Sendo assim, ela não terá uma fórmula específica. Para resolver cada item, você deve dividir a figura em partes para que possa calcular mais facilmente a área. Dividindo a figura do item A, teremos 2 quadrados, que facilitará o cálculo. Dividindo a figura do item B, teremos um quadrado e um retângulo, que facilitará o cálculo. Exercício número 6 da página 163. Neste exercício, você deve determinar o quanto Nair gastou na compra do carpete, conforme as informações do enunciado do problema. Algumas dicas são: o enunciado informa que o carpete tem o formato de um retângulo, então, para determinar a área, basta utilizar a fórmula do retângulo. Ao determinar a área do carpete, para calcular o gasto da compra, você deve multiplicar por R$ 54, que é o preço do metro quadrado do carpete. Exercício número 8 da página 163. Neste exercício, você deve determinar o gasto de Júlia com papelão, conforme as informações do enunciado do problema. Algumas dicas são: o enunciado informa que a caixa deverá ter o formato de um bloco retangular e, para facilitar, foi aberta e está sem tampa, conforme a figura do problema. Perceba que teremos nesse bloco 5 figuras no formato de retângulo, então para determinar a área basta utilizar a fórmula do retângulo para cada pedaço e, ao final, somar todos os pedaços para então determinar a área de papelão que Júlia usou. Exercício número 10 da página 164. Neste exercício, você deve determinar a medida da altura, conforme as informações do enunciado do problema. Algumas dicas são: o enunciado informa que a figura é um paralelogramo, então basta utilizar a fórmula da área do paralelogramo. O enunciado informa a medida da área e a medida do comprimento da base. Portanto, você substitui os valores informados no enunciado na fórmula e depois aplicar a ideia de resolução de equações para determinar a medida da altura. Exercício número 11 da página 164. Neste exercício, você deve determinar qual das figuras do enunciado terá a maior medida de área, conforme as informações do enunciado do problema. Algumas dicas são: o enunciado informa que as figuras são um quadrado, um retângulo e um paralelogramo, então basta utilizar a fórmula correspondente a cada figura. Desenhe as figuras para facilitar e, após realizar o cálculo de cada área, será possível determinar qual das figuras terá a maior medida de área. Exercício número 13 da página 166. Neste exercício, em cada item, você deve determinar a área total da figura. Algumas dicas são: no item A figura é um triângulo e apresenta a medida de comprimento da base e a medida da altura. Não esqueça de dividir por 2 ao realizar o cálculo, utilizando a fórmula. No item B, a figura é composta de um triângulo e um retângulo. Basta calcular cada uma e somar no final. No item C, a figura é um triângulo e apresenta a medida de comprimento da base e a medida da altura. Não esqueça de dividir por 2 ao realizar o cálculo, utilizando a fórmula. No item D, a figura é composta de um triângulo e um retângulo. Basta calcular cada uma e somar ao final. Exercício número 17 da página 166. Neste exercício, você deve determinar a área total da figura. Algumas dicas são: perceba que a figura não é nenhuma das estudadas ou conhecidas, sendo assim, ela não terá uma fórmula específica. Para resolver, você pode dividir a figura em partes para que possa calcular mais facilmente a área. Dividindo a figura, teremos um retângulo e um triângulo. Perceba que no triângulo devemos subtrair a medida de comprimento da base do retângulo, para que possa ser determinada somente a medida de comprimento da base do triângulo.
Qualquer dúvida, vocês podem me enviar no grupo de dúvidas da turma ou então no meu contato pessoal. Lembrando que as fotos dos exercícios deverão ser enviadas somente no meu contato pessoal para facilitar a organização e a conferência das atividades. Estas atividades vou aguardar até sexta-feira, dia 20 de novembro. Muito obrigado!